Olá, estamos começando mais um Profissionaliza com o nosso chefe Luciano Macri, profissional da gastronomia e que está hoje aqui nos prestigiando com essa entrevista. Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, igualmente. Maravilha. Luciano, eu gostaria de estar iniciando a nossa entrevista querendo saber algumas particularidades sobre a sua profissão, né? Falar um pouquinho do que é essa profissão que está numa tendência enorme nível Brasil, né? E eu queria que você iniciasse essa entrevista falando um pouquinho sobre o teu início, né? A tua trajetória, como é que foi o início de sua carreira? É um pouco curiosa minha carreira. Na verdade, eu almejava me tornar um piloto de avião, não de fogão, como é atualmente. Eu, com 16 anos, gostava muito da aviação e me dediquei a uma certa parte nesse profissional. Me formei, inclusive, em ciências aeronáuticas. Cheguei a formar em piloto privado, mas naquela época meu financeiro não permitia ir ao trem e tive que parar. Me mudei para a Itália, com o objetivo ainda de tentar um estudo na área, mas eu vi que também não era isso depois que eu comecei a trabalhar na Itália. Comecei a trabalhar logicamente no restaurante. E aproveitei que olharam para mim e falaram: Luciano, segue em frente porque você gosta e eu vejo que você tem capacidade de fazer isso. Aí eu comecei a reestudar e revalidar as condições da minha vida. Isso já tem alguns bons anos. E hoje me dedico integralmente a essa área, onde cada vez procuro aprimorar mais. Foram quantos anos na Europa, Luciano? Foram 10 anos direto, 10 anos de profissão. E você se formou como chefe então lá? Lá, exatamente. E voltei há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, onde exerci alguns trabalhos aqui no Brasil, entre hotel, restaurante e consultoria em si. Ok. Luciano, e hoje, se a gente for ver essa grande expansão da gastronomia a nível nacional, acredito que essa expansão tenha as suas particularidades positivas, né? E muitas também negativas que eu acho que o mercado anda sofrendo, principalmente com mão de obra, né? Qual a sua visão quanto a isso? Olha, com relação à expansão da gastronomia no Brasil, eu fiquei muito feliz quando eu retornei ao Brasil há uns 3 anos, como eu disse. Porque quando eu saí, eu não tinha nenhum conhecimento dessa profissão. Então, na Europa, por ser, claro, o velho continente, o cozinheiro ele tem um maior grau de reconhecimento do que no Brasil. Porque o Brasil começa a ter expansão. Mas não digo só por isso, eu acredito que lá o turismo ele é muito bem quisto, né? Por causa das histórias em si. Então, você vê que a Espanha tem um grande turismo, a França atrai muitos turistas, a Itália vive do turismo, a Grécia, mesmo em crise, ainda continua vivendo do turismo. Então, acontece, o adolescente, quando ele sai do antigo científico, né, ele tem uma opção na Europa que ele segue ou a linha clássica dos estudos, ou ele até mesmo segue a linha de hotelaria, que é a linha de serviço. Coisa que no Brasil, a hotelaria já é um curso mais particular, né, um curso mais de universidade, um curso superior. Então, lá, o adolescente ele já é pré-educado a servir. E isso já facilita muito esse ingresso nesse setor. Coisa que no Brasil não tinha e agora começa a abrir, mesmo sendo um país turístico, né? O Brasil não tinha as portas abertas para o mundo, para o turismo. Agora nós estamos falando de Copa do Mundo, estamos falando de Olimpíadas. Então eu acredito que possa ajudar muito nessa abertura de portas para essa nova profissão, que é muito promissora. E tenho votos que o governo ajude também, como o governo ajuda na Europa, porque hoje vejo muitas instituições somente privadas ministrando curso. Com cursos caríssimos, né? Exatamente. Com uma viabilidade de ingresso, né? Para poucos, porque você ter uma manutenção aí nos estudos, né? Durante o período, seja ele de 2 anos ou 4 anos, para começar tendo essa graduação, fica um pouco difícil bancar isso, né, Luciano? Hoje nós estamos falando realmente de universidades que adotaram como curso superior a gastronomia, onde na Europa, eu estou dando esse exemplo, tá, essa comparação, porque a comparação que eu vivi e a minha realidade foi essa. Então eu tenho como comparar a Europa, não tenho muito como comparar os Estados Unidos. Mas, por exemplo, o modelo australiano é a mesma coisa do modelo europeu hoje. Na Europa, o curso de gastronomia é um curso técnico, não é um curso superior. Por mais que você venha aprendendo, né, no final do seu científico, você tem aqueles 2 anos de aprimoramento ou de especialização, mas ele ainda é um curso técnico. Então, instituições como Cordon Bleu, como Gambero Rosso,
como universidades em si, não adotam como curso superior. E o Brasil, o que fez? Ele pegou essa grade curricular e trouxe para o Brasil, mas com uma formação superior. Essa formação superior de 2 anos, 2 anos e meio, e tem alguns que com especialização chega a 3 anos. Porém, nós estamos falando de R$2.000, R$2.500 mensais. Vou até, na sequência, citar um exemplo. Então, hoje, quem tem no Brasil uma renda que permite 1/3 dela pagar uma universidade de R$2.500, eu estou tendo dificuldade de selecionar essa mão de obra nas cozinhas, por quê? Não é uma pessoa que é um trabalho de fadiga, é um trabalho de dedicação, não estou desmerecendo a classe que, por ter condições de pagar, quero que você me entenda bem que a grande parte é assim. Então, se uma pessoa tem uma capacidade hoje de pagar R$2.500 numa faculdade, ela tem a capacidade de ser um empresário no Brasil. Ela vai financiar um projeto para ser empresário. Mas para entrar numa cozinha, como cozinheiro profissional, você tem que começar das bases, assim como qualquer outro trabalho. Então a base, quando a gente fala lavar um prato, entrar passar na entrada, passar por todos os setores até você chefiar. Então os cursos hoje que denominam-se formando chefes de cozinha internacional, não qualifica um chefe de cozinha internacional, ele qualifica um cozinheiro. Eu como consultor empresarial eu tenho percebido bastante isso realmente, que e você sente nas consultorias, né? Essa questão da mão de obra muitas vezes recém-formada, né, que está iniciando a sua trajetória, aquele profissional que ele tem uma ideologia da cozinha, né? Totalmente diferente do que realmente acontece no mercado e na prática. Né? Ele já quer ingressar alguns patamares acima, né? E tem alguns degraus a subir, né? Eu costumo comparar com um engenheiro, né? O engenheiro, acho que na verdade ninguém quando sai da faculdade ele sai preparado para o mercado, né? Ele tem que sofrer um pouco no estágio, ele tem que sofrer, ele tem que amadurecer, ele tem que criar experiência. Mas eu costumo dizer, o engenheiro, por exemplo, depois de uns 5 anos de curso de engenharia, ele não era engenheiro na infância dele, ele não era engenheiro na adolescência dele, ao contrário de um chefe de cozinha. Um chefe de cozinha, deixando bem claro, o pessoal de casa aí, que o chefe de cozinha é só um status. Nossa profissão, nós somos cozinheiros. Chefe de cozinha, nós somos chefes daquela cozinha naquele determinado período. Eu sou chefe há alguns anos, mas se me convidarem hoje para trabalhar num hotel 5 estrelas de nível superior internacional, certamente terá um chefe de cozinha muito mais experiente que eu e eu não serei o chefe da cozinha, serei mais um cozinheiro. Então o que acontece? Quando você está na sua adolescência ou até mesmo a parte adulta, você, querendo ou não, é um cozinheiro. Porque você cozinha em casa, você mata a sua necessidade, que é a fome. Um engenheiro não. Então o que acontece? Quando aquela pessoa entra para o curso de gastronomia e quer virar o chefe de cozinha, ela já acha que realmente é a chefe de cozinha. E quando se depara com uma cozinha, depois de 2 anos, investindo 50, 60 mil reais... Aquela voeria, aquela pressão... A primeira semana que você coloca um recém-formado na cozinha, a gente chama de bicho, né? A gente chama de vários nomes, não vamos citá-los, mas... Entra em pânico, porque a cozinha é um ambiente de estresse, um ambiente de altas temperaturas, a margem de erro é muito baixa, você não tem um tempismo, uma cronologia. Né? Nós estamos falando de alimentos, nós estamos falando que qualquer sentirá intoxicação, higienização, preocupação com o cliente, se ele é alérgico a algum determinado produto ou não. Então são diversas variantes que atuam no mesmo tempo, que geram essa complexidade do nosso trabalho. Não desmerecendo os demais, mas eu me apaixonei pela gastronomia por esse nível de complexidade, que está na cozinha. É frenético. Luciano, e agora a gente voltando um pouquinho o nosso olhar para o empresário. Quais são as dificuldades hoje que você tem sentido nas consultorias, nos trabalhos realizados em parceria conosco ou até em outros clientes onde você atua, com relação à visão do empresário, né? Buscando a profissionalização do teu restaurante, da tua cozinha? Como que é interpretado isso hoje? Existem diversas formas, diversas qualificações do empresário. Tem aquele empresário que ele exerceu uma atividade por 30 anos, ele aposentou e ele quebra um restaurante. Então aquele aposentado, certamente ele precisa de um suporte muito maior do que aquele que já é um empresário do setor, tem 20 anos de casa, mas a dificuldade desses dois é a mão de obra hoje. A mão de obra hoje realmente é escassa. É o ponto crítico. É o ponto crítico. Já estamos falando agora das universidades que formam, mas absorvem somente 20% do mercado de trabalho. Imagine então essa dificuldade de achar mão de obra qualificada para, principalmente agora, falando de Copa do Mundo. Então você precisa de formar um líder para formar uma equipe. E esse líder, muitas vezes, ele não existe no mercado. Então, o que está acontecendo? Nós estamos importando líderes, ou se não, adotando uma filosofia que venho defendendo há alguns anos, que é formar o empresário.
é qualificar o empresário até mesmo na cozinha. Para justamente nesses picos, né, de baixa, de sofrimento ali, da sazonalidade, da rotatividade de mão de obra, ele conseguir suprir essa necessidade, é isso? Exatamente, ele consegue instruir aquele que não é qualificado. Porque o cheque hoje é qualificar terceirizando ou qualificar internamente. Então eu acredito que viabilizando o custo do operacional hoje é qualificar internamente. Luciano, e agora eu fiquei um pouco curioso em saber um pouquinho sobre a sua especialização na cozinha, né? Sim. Hoje, se a gente for falar em Luciano Macri, a gente defende qual bandeira dentro da cozinha? Que é de sua formação, ou acredito até que tenha uma vertente que você seja um pouco mais apaixonado do que as demais? Bom, eu aprendi a cozinhar antes na Itália do que no Brasil. Então, eu não querendo falar, eu sou metade italiano e metade brasileiro, porque meu pai, minha família é de origem italiana, mas eu nasci em Belo Horizonte, que já é uma capital culinária no Brasil. Sim. Mas hoje a minha especialização é cozinha regional italiana, cozinha clássica italiana, mas eu foquei ainda num parágrafo a mais. Eu entrei num subtítulo que trata um pouco da comida crua, a comida crua mediterrânea. É uma dieta excepcional, porque eu procuro valorizar ao máximo dos nutrientes, as vitaminas, do que o produto pode oferecer, manipulando o menos possível. Então eu já venho de uma cozinha clássica por ser italiana, é uma cozinha tradicionalíssima. Então eu procurei não inventar muito aquilo que poderia ser simples e resultante. Voltando para o Brasil, eu pude ver realmente que a cozinha brasileira é uma cozinha riquíssima, uma cozinha infinita. Então, hoje, com técnicas europeias e ingredientes brasileiros, nós estamos conseguindo ótimos resultados em novos cardápios, novos pratos, curiosidades para um público muito curioso, porque o brasileiro é muito curioso. Sim, sem dúvida. Mas defendendo a bandeira, se jogar Brasil e Itália na final do Copa do Mundo, eu adoraria ver o ataque brasileiro com a defesa italiana. Essa é a resposta. Muito bom. Luciano, divide com a gente um pouquinho a tua visão como empresário do setor. Você, após sua formação profissional, né, desempenho hoje como consultor, após chefiar diversas casas aí pela Europa, pelo Brasil, hoje, o que você poderia me falar sobre a tua recém-experiência como empresário do setor, né? Sim, recente, estamos falando de 7 meses, bem recente. Bom, eu parti do seguinte princípio: se eu vendia ideias e ferramentas para que o empresário corrigisse a forma de atuar e, consequentemente, lucrar, por que não vender para o meu espelho? Não seria um desafio impossível. Porém, eu, quando aplicava a consultoria, eu não aplicava a consultoria full, né? Eu apresentava a consultoria integral, eu apresentava a consultoria culinária, gastronômica, voltada. Então, atrás disso tinha uma gestão, tinha uma administração, tem um marketing envolvido, tem outros segmentos que eu não conhecia, como eu procuro hoje aprender. Então, eu, como consultor e empresário, eu compro consultorias também para poder me orientar, para poder realmente aprender. E, Diego, é uma dedicação, cara, 24 horas em cima de 24, velho, não tem tempo separar. Se você fechar um olho um dia para um fornecedor, não controlar uma mercadoria, esquecer de pagar um boleto, não se atentar à divulgação da sua marca, você está quebrando um elo dessa corrente. E é uma corrente que tem que estar sempre ligada e uma harmonia constante para funcionar. O risco é muito alto, né? Nos dois sentidos, eu acho. Você tem a situação de ter resultados super positivos, né? Como às vezes a falta de atenção, né? O piscar de olhos que fugiu ali, às vezes um palito de dente, né? Você perdeu muito naquele faturamento, né? Falar de gastronomia é complexo, porque criar uma imagem de um restaurante ou quem trabalha com bebidas e alimentos, ele não é de um dia para o outro. Nós estamos falando de um passa-palavra muito, muito lento, que o seu retorno é a médio e longo prazo. Então, vou dar um exemplo. Um investimento hoje de R$1 milhão num restaurante é muito pouco provável que você consiga o retorno trabalhando bem em menos de 3 anos. Então, e trabalhando bem, tá? Não errando. Então, falando de construir essa imagem, você vai num restaurante, por exemplo, onde hoje eu sou empresário,
Luciano, adorei o alimento, adorei o serviço, adorei tudo. Ótimo. Você vai lembrar de falar isso para 3, 4 amigos. Se você entrasse lá e se sentisse mal com o atendimento, mal com a alimentação, você automaticamente ligaria para 10 amigos. E o pior é que esses 10 amigos, sem conhecer o local, passariam para mais 10, só porque escutaram de alguém. Então é muito difícil construir, muito fácil destruir. Então é uma atenção realmente de uma variação de 450 a 500 itens diários a serem analisados. E é um bom divertimento para quem gosta de desafios. Bom, para finalizar, o senhor gostaria de saber a sua opinião quanto ao empresário que hoje já está no mercado, no setor, né? Sim. Qual dica você daria para ele quanto à gestão e à profissionalização do teu restaurante, assim como o investidor, né? Ou o potencial aí, empresário que está abrindo seu negócio agora nesse ramo? Quais seriam as dicas aí a serem deixadas para o nosso telespectador? Bom, acho que a dica mais importante é que o empresário ele tem que ser comunicador, tem que ser advogado, tem que ser gestor, tem que ser cozinheiro, tem que ser porteiro, tem que ser garçom, enfim. Ele tem que ser um pouquinho de cada coisa, ele tem que ser o Leonardo da Vinci dos tempos modernos. Ele tem que literalmente ter o conhecimento do negócio dele, tem que ser palpável. Ele tem que abraçar todas as causas, porque é importante você saber não fazer, mas saber o que está sendo feito. Acho que é muito fácil você contratar uma consultoria, sim, mas não é fechar o olho para aquela consultoria, é estar vivendo aquela consultoria. Por quê? Porque a consultoria ela não vai resolver o seu problema, ela vai te apresentar ferramentas para que você possa sozinho conseguir tocar o seu local. O empresário muitas vezes eu acho que tem a visão da consultoria como a espera do milagre, mas eu defendo a tese que o santo é ele. Né? Concordo. Se ele não se movimentar, não levantar da cadeira e realmente investir numa consultoria e vestir, né, essa camisa do trabalho que está sendo realizado, fica muito difícil. Não, senão nossos professores da nossa universidade eles estariam resolvendo as nossas equações hoje, né? Eles não estão. Eles nos ensinaram para poder aplicá-los. Então acho que é a mesma coisa, é um educador. Vale a pena essa atenção, importantíssimo. Maravilha. Bom, meu amigo telespectador, muito obrigado. Obrigado pelo teu prestígio. Nós nos encontramos no próximo quadro Papo com o Chefe. Muito obrigado, Luciano, pela tua vinda. Obrigado. Viu? Agradeço. E boa sorte, bons resultados aí nesse novo programa, que inclusive estamos iniciando agora uma nova jornada, né? Falando um pouquinho de gastronomia profissional aqui pela Atibaia TV. Muito obrigado, Luciano. Sucesso pelo projeto. Obrigado. Tchau, tchau.